seja bem-vindo aqui a mais um Ciscast. Quinta-feira sim, invadimos a sua casa pontualmente 19h30 para trazer um tempo de edificação e crescimento. E hoje tenho aqui um convidado super especial, assim como são todos os meus convidados super especiais, e um tema também super especial e importante para a nossa vida, para a nossa caminhada e para o nosso crescimento. Antes mesmo aqui do meu convidado apresentar-se a vocês, eu gostava de dizer que não se esqueça de clicar aí no sininho, não se esqueça de inscrever-se na página, compartilhe este link para que mais e mais pessoas tenham acesso e mais pessoas sejam edificadas assim como você está sendo edificado. Convidado especial, por favor, dou-lhe espaço de apresentar-se e saudar o público lá de casa. Saudações a todos lá de casa. Aqui respondo por nome de José Moiane, mais conhecido por José. E estou cá para compartilhar, debruçar e falar acerca deste tema muito interessante e de muito aprendizado e ganho vai ser para nós jovens. Uau, um tema mesmo muito interessante de ganho para todos nós jovens. Antes mesmo até de engrenarmos aqui no nosso tema, eu gostava de invadir um pouco a sua privacidade, conhecer-te um pouco mais. Eu tenho a certeza absoluta que o público lá de casa também tem a curiosidade de conhecer. E é sempre um dilema que surge aqui. Será que ele é pastor, é um simples irmão, assim como eu? É líder? O que ele é? Como é que eu quero que eu trate? Sou José? Melhor ser só José. Feliz ou infelizmente eu nasci dentro de uma família que não conhecia Cristo, que não conhecia Deus, mas me recordo que no ano de 2014 eu conheci a Cristo, me converti, sou batizado nas águas, sou batizado pelo Espírito Santo, e de lá para cá tenho caminhado com Cristo. Estamos em pé porque Deus nos deu essa permissão de podermos estar. Uau! E conta aqui, partilha um pouco da sua história com o público lá de casa e comigo. Como é que foi esse processo de transformação, esse processo de conversão, até chegarmos ao José que temos hoje? Como que foi? Foi um processo longo, assim posso dizer. Longo porque a caminhada da fé ela não é resumida, não é uma caminhada fechada, restrita. Sim. É um processo de experiências que nós vamos passando com Deus e Deus vai nos garantindo que, olha, por mais que passes por dificuldade, eu sempre estarei contigo. Falo isso porque me recordo de um testemunho que eu vou contar agora, que na altura eu acabava de entrar na igreja. Meses depois de me batizar. Na minha casa, era por cultura, anos atrás, no final de cada ano vinha um curandeiro para fazer suas práticas lá em casa. E olha que chegou aquele dia e eu já era crente, eu já era batizado e eu não poderia participar daquelas práticas. E chegado naquele dia, eu infelizmente sabia que viria alguém a casa. Eu saí mais cedo. Saí e fui embora. Então, ligaram-me, queriam saber onde é que eu estava, sei lá. E no dia seguinte, eu retornei a casa. Então, quando chegou a casa, ele disse assim para mim, porque tu vai embora. Se tu não queres aceitar a nossa crença, tu não és bem-vindo nesta família. E eu tive que lhes explicar o rudimento básico bíblico, o que Deus diz a respeito de coisas do gênero. E graças a Deus eles entenderam, alguns hoje são convertidos pela misericórdia, graças a Deus, e de lá para cá têm servido a Deus e está sendo maravilhoso a minha com Jesus. Eu acho que uma das melhores coisas que um homem pode fazer ainda em vida é servir a Jesus. Uau! É mesmo, eu faço parte de um desses testemunhos, eu digo mesmo que se há algo melhor para fazer é servir e viver para Jesus mesmo. Mas eu tenho aqui uma curiosidade, que eu acredito que a pessoa, o público lá de casa também tinha a se levantar. Será que ainda tem essas práticas lá em casa? Graças a Deus, nos últimos anos, não. Digo isso porque, com o passar do tempo, Deus foi tocando o coração das pessoas. As pessoas, ou seja, pessoas que pertenciam à minha família, começaram a conhecer a Cristo, começaram já a frequentar cultos, e Deus até agora creio que ainda está a trabalhar. Eu acho que é a pessoa certa para partilhar um pouco de como lidar com famílias do gênero, como lidar com situações de como pregar para nossos papás que têm essas práticas. Afinal de contas, nós somos africanos. E aqui em Moçambique, quase 90% da população tem essas práticas tradicionais. E um e outro vai se levantando, se convertendo, e acredito que tem essa dificuldade de não saber como lidar com isso. Às vezes, até ele mesmo, ou seja, o tal cristão, né?
pode passar por uma situação de doença e a família pode querer correr para tratar a própria doença dele em questões tradicionais. Como lidar com isso? Como é que foi esse processo? Eu acredito que tem uma boa experiência e sabe das palavras certas para esse tipo de pessoa. Pode partilhar conosco? Numa primeira fase, há que entender-se quem é Jesus, primeiro individualmente, para que nós possamos um dia compartilhar com o outro. E eu me recordo que depois daquele dia eu tive que explicar, porque eu tinha que ter uma defesa, eu tinha que me defender também. É dessa defesa que nós estamos a Eu tinha que me defender também, sim. E olha, que horas antes da tal reunião dita, eu fui conversar com meus líderes lá na igreja e disseram, não, vai a casa, fica calmo, deixa eles primeiro falar. E depois dá o argumento básico bíblico. E uma das primeiras dicas que eu daria para alguém é: sirva a Deus acima de tudo. Por que eu digo isso? Do mesmo jeito que eles creem que aquelas práticas diabólicas podem lhes curar, podem lhes salvar. É do mesmo jeito que nós cremos que Jesus, ou Deus, ele é autossuficiente para nos curar e salvar. E vamos lá na Bíblia, a Bíblia diz que servirás somente a um Deus, somente a eles darás louvor. E olha, que tu ao explicar isso a pessoa pode até não entender, mas quando nós chegamos nos João, as coisas já são diferentes. João diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pessoa vai ter que se provar, porque isso não vem de nós, é a palavra de Deus. Então, se a pessoa até mesmo diante disso não quer reconhecer de que Deus existe, aí vamos para o Apocalipse já. Vamos já para o Apocalipse. Porque o Apocalipse, além de demonstrar de forma meio resumida o amor de Deus, o Apocalipse mostra de forma como é que será o inferno. Então, para quem a família não é crente, por isso, fale do amor de Deus. E diga para eles, do mesmo jeito que vocês creem que essas práticas diabólicas de macumbeiros podem nos salvar, é do mesmo jeito que eu creio que Jesus é autossuficiente na minha vida e pode me salvar. Amém. Uau, muito bom, muito profundo. Porque essa história, essa partilha do seu conhecimento vai ajudar a muitas pessoas. Vou te lhe cortar porque esse não é um tema de hoje. Foi. Então, numa próxima oportunidade, eu vou lhe convidar, que é para falar sobre isso, como lidar com essa situação de tradicionalismo e conversão dentro da família, como ajudar a nossa família a voltar-se ao céu. Então, vamos entrar já para o nosso tema, que é influência das mídias sociais na construção social e identitária dos jovens. Para não deixar as pessoas lá confusas lá em casa, nós vamos começar por partes, né? Primeiro vamos fazer uma definição básica do que são as mídias sociais. Vamos também fazer uma definição básica do que é a construção social e depois vamos fazer uma definição básica do que é a construção identitária do jovem. Fazendo uma desconstrução desse tema, há que compreender primeiro o que é isso de mídia. A mídia é um conjunto de ferramentas, porque tanto o WhatsApp, tanto o Facebook, tanto a televisão, tanto o Twitter, tanto todas as redes sociais que nós encontramos no dia vão ser mídias. Ou seja, mídias é um conjunto de rede criado numa primeira fase para estabelecer conectividade entre as pessoas, entre os indivíduos. Então, falar de construção social, a construção social são vivências que os indivíduos ou que as pessoas vão tendo ao longo da vida, experiências que as pessoas vão tendo e com isso vão moldando seu caráter, sua maneira de pensar, sentir e agir. Agora, falar de construção identitária, ou falar de identidade, importa referir que identidade é um conceito muito complexo, é um conceito muito dimensional. Por que eu digo isso? Porque essa questão da identidade é debatida tanto no mundo cristão, na ciência, na filosofia. Em muitos campos essa questão da identidade é debatida. Mas há que se compreender. Há que se compreender primeiro que identidade é aquilo que eu sou, não por influência do meio em que eu estou. Ou seja,
a minha identidade não pode afetar o meio em que eu estou, nem o meio em que eu estou não pode afetar aquilo que eu sou. Isso é identidade. Minha maneira de pensar não pode ser influenciada pelo meio que eu estou. Enquanto que já a construção social é muitas vezes influenciada pelo meio, pela experiência em que as pessoas vão transmitindo para mim e que vou transmitindo. É como se fosse uma interação. Uma interação de mão dupla. Eu tenho uma experiência, compartilho contigo, tu compartilhas comigo. Então, a construção identitária é muito peculiar, é muito individual. Razão pela qual que eu lia uma obra que dizia que existem 3 tipos de identidade. Mas aqui eu vou destacar somente 3 mesmo. Melhor ficamos com 3. Existe algo que chamamos de identidade coletiva, que é num conjunto de pessoas, uma maneira de pensar, sentir e agir. Eles identificam-se, por exemplo, são cristãos. Eles têm uma identidade cristocêntrica. Livro de João, capítulo 1, versículo 11, se não vai memória, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E a todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A identidade cristocêntrica assenta-se nisso. E olha, eu acho que ele fala muito. Não tem problema, estamos aqui para ouvir. Essa questão da identidade cristocêntrica, alguém já me perguntou, será que antes do Novo Testamento existia identidade também? Eu dizia que sim. Só que no Antigo Testamento existiu o que nós chamamos de identidade teocêntrica. Por que eu digo isso? Na identidade cristocêntrica, Cristo é o centro, Cristo é a razão, Cristo é tudo para nós. Na identidade teocêntrica, o domínio de todas as coisas está na mão e no pensamento de Deus, porque no Antigo Testamento era antes de Cristo ser enviado. Está tudo bem, deixa-me só interromper um pouco aí, que é para clarificar, eu gostava de deixar ficar claro uma coisa aqui. Tudo estava sob o domínio de Deus, afirmou na identidade teocêntrica. Mas será que isso não se aplica só para antes do pecado de Adão e Eva? Porque temos aqui a questão de antes éramos só obedientes a Deus. Antes de cometermos, de cairmos em pecado, éramos só obedientes a Deus. Mas depois já encontramos o homem cai em pecado. Naquele tempo obedecíamos, era o centro, Deus era o centro de tudo, da nossa vida, assim, tudo quanto fazíamos era centrado no próprio Deus. Mas o homem depois cai em pecado e surge essa sequência de cair, que depois houve a necessidade de chamar-se Cristo para aqui. Será que dizer que no todo o Antigo Testamento tudo estava sob o domínio de Deus não era arriscado demais? É assim, quando nós vemos a criação do mundo, existem aquilo que nós chamamos de dispensações. Existiu primeiro a dispensação da inocência. Sempre da dispensação da inocência e vão subseguindo a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal e por aí fora. Deus sempre quis estar no domínio de tudo. Mas pelo livre-arbítrio que Deus deu ao homem, Deus por vezes ficava de fora e dava espaço ao homem de escolher, dava espaço ao homem de fazer suas escolhas. Então, sempre que Deus teve espaço dentro do coração do homem, desde Gênesis, Deus sempre esteve, Deus sempre se manifestou. É daí, por isso, olha, o livro de Juízes, ele retrata algumas passagens em que o povo se distanciava de Deus e o povo voltava para Deus. Mandava um juiz para que julgasse o povo e para que, em torno disso, o povo voltasse para Deus. Ou seja, a identidade naquela época estava no domínio de Deus, mas o que aconteceu com o povo? O povo, por vezes, largava suas crenças em querer adorar outras crenças, em querer adorar outros deuses. Até então, somente falei da identidade cristã. E existe aquilo que nós chamamos de identidade individual. É aquilo que eu, José, sou. Eu sou crente, glória a Deus por isso. Amém. Eu sou crente. E a minha identidade não pode ser influenciada pelo mundo. Por mais que venha dificuldades, por mais que venham muitas coisas,
minha identidade pessoal não pode ser, até que pode sim afetar minha identidade coletiva por causa do meio ao qual eu estou, por causa do espaço social ao qual eu estou, mas minha identidade pessoal não pode ser afetada. Livro de Daniel. Daniel está na Babilônia. Afetam a identidade social dele. de Daniel. Mas a pessoa não. E não ferem a identidade pessoal de Daniel. Então, há que também saber prezar nossa identidade. Uau! Vamos agora já engrenar já no nosso tema, porque estamos aqui a desmistificar conceitos que fazem parte do nosso tema. Qual é a influência das mídias sociais na construção, como bem disse e desmistificou aqui, na construção da nossa identidade social, na construção da nossa identidade pessoal, assim como, sim, vamos só ficar nesses dois termos. Qual é o impacto? Nós vemos hoje, por exemplo, na internet e nos celulares que as pessoas, ainda desde crianças já estão expostas a vários tipos de conhecimento, a vários tipos de conteúdo, a vários tipos de coisa boa, assim como má. Qual é a influência dessas mídias no meio disso, no meio da nossa construção? Há que entender que todas as mídias digitais que hoje nós temos foram criadas com um e único pressuposto, que é de estabelecer conectividade entre as pessoas, estabelecer comunicação, interação entre os indivíduos. Mas o que tem acontecido devido à modernidade, esse pressuposto já vai assumindo outras dimensões no que diz respeito à vida, principalmente dos jovens. Eu digo isso porque tem uma obra de um autor chamado Zygmunt Bauman. Ele escreve um pouco acerca da modernidade. Tem um livro que ele escreve acerca da modernidade líquida. E ele mostra que a modernidade traz consigo seus benefícios, mas também traz consigo seus malefícios. Dentre os tais, destaca-se as mídias sociais. E olha que quando são criadas as mídias sociais, o Facebook, o Instagram, aqui que eu já disse, era para estabelecer a conectividade. Mas mais do que isso, ultimamente temos visto a mídia social adentrar na vida de um casal, na vida da relação entre pai e filhos, na vida da relação de mãe e filhos, na vida da relação de amigos e irmãos. E dentro disso, pessoas que se unem nessas mídias existentes geralmente não se conhecem. Infelizmente, geralmente não se conhecem, por vezes não se conhecem. Mas por que diz isso? Digo isso porque posso ter na minha conta de Facebook, por exemplo, 5.000 amigos. E no final do dia, amigos que eu digo que realmente estão comigo não passam de 5. De 5, é verdade. Então, tem um conceito que chama-se de pessoas que se unem com o mesmo interesse e com a mesma visão. Rede social. Eles criam uma rede social entre eles, onde existem um conjunto de valores, de informações, de crenças que vai circular em torno daquelas pessoas. Então, essas mídias têm criado impacto na construção social e identitária. Por quê? Por causa da aculturação. O que é esta aculturação? A aculturação é aquilo, agregar práticas, valores, crenças de vida que na verdade não são nossas. Nós estamos a sofrer a aculturação pelos continentes europeus, pelo Ocidente. Razão pela qual que hoje em dia temos jovens que a sua maneira de vestir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de fazer as coisas, por vezes imitam um cantor americano, um cantor europeu, e a aculturação é isso. Então, o que vem a ferir em parte, ou o que vem a impactar nossa identidade enquanto jovens, é que nós perdemos aquilo que é nosso por vezes. E por vezes crentes mesmo perdem seu pensamento, seu princípio bíblico por querer agregar aquilo que é do outrem. É daí já onde as mídias adentram, porque o Facebook é uma plataforma de fácil acesso à informação. O WhatsApp é uma plataforma de fácil acesso à informação. Então, disse por aí que a informação é poder. Pela informação que eu vou ter de um determinado artista ao qual eu admiro, posso moldar para mim
uma maneira de vestir, de falar, de andar, ou de cantar, ou de pregar, idêntica ao dele. E acabo perdendo o que chamamos de minha identidade pessoal. Uau. A você que está aí em casa, a conversa está super boa. Não se esqueça de clicar aí no seu sininho. Não esqueça de compartilhar este link para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Estamos hoje falando de influência ou do impacto das mídias sociais na construção social, assim como construção identitária dos jovens. Estamos aqui com o irmão José. Irmão José, falando já aqui no contexto, nós como cristãos, acha que o impacto das mídias sociais tem sido positivo ou negativo? Não só no sentido o que recebemos, mas também o que damos de nós diante dessas mídias sociais. Acha que o impacto é positivo ou negativo? Faça uma análise, um balanço. E o que é que nós podemos fazer para melhorar ou para nos servir, se não nos serve de crescimento, para nos servir de forma de crescimento, de forma a nos agregar valor? As mídias sociais, numa primeira fase, vou falar dos efeitos negativos que as mídias têm causado. As mídias têm causado um efeito negativo principalmente nas famílias, porque a atenção que o pai dava ao filho não dá mais porque está no Facebook. A atenção que a mãe dava ao filho não dá mais porque está no WhatsApp. A atenção ou seja, a coesão familiar que as famílias tinham foi rompida devido às mídias sociais ou por causa das mídias sociais. E isto é uma coisa muito notória, onde vemos que até isso tem se alastrado, até mesmo no seio evangélico. Pessoas que estão na igreja estão ali simplesmente pelo corpo, mas o psicológico, a mente da pessoa, ou está no Facebook, ou está no Instagram, e isso acaba, em parte, influenciando a nossa intimidade com Deus. Porque até mesmo em nosso momento de orar, em nosso momento de meditar a palavra, usamos aquele momento para estar lá a assistir uma novela, para estar lá a ver um vídeo que não vai servir de nada, que não vai agregar um valor para a nossa vida espiritual. Isso é verdade. São coisas negativas que as mídias têm causado. Uma das coisas negativas e que temos visto também é essa questão da autoestima, porque nas mídias sociais as pessoas tentam buscar aprovação. E por vezes, se as pessoas não recebem a aprovação que esperavam receber, por vezes acabam tendo autoestima baixa, alguns por vezes acabam se suicidando, por vezes alguns acabam tendo doenças psicossomáticas por coisas desnecessárias. Desculpa, gostava aqui de lhe interromper só para citar algo. Temos aqui tido exemplos, né, claríssimos em relação a essa questão de não ser dados a atenção necessária e acabar por fazer certas coisas. As pessoas podem até não entender verdadeiramente do que estamos a falar, mas talvez você que está aí em casa já tenha passado por isso. Por exemplo, tirou uma foto e postou lá no Facebook e passaram-se alguns minutos, algumas horas e não tem nenhum like. Então, na sua mente, você conclui que aquela foto não está boa, as pessoas não estão a gostar, você se oprime, deprime por conta daquilo. Seria esse também um dos impactos negativos, né? No nosso ser, na nossa construção, na nossa autoestima. Não só seria um impacto negativo, seria uma doença, porque as mídias causam doença nas pessoas. A ansiedade é uma doença. A dependência pelos likes, a dependência pelos comentários, a dependência pelos vistos causa no final do dia doenças, porque pelo fato de eu ter somente 5 likes, aquilo não me satisfaz, aquilo não satisfaz minha expectativa. Sim. Então, em parte, eu fico ansioso e codependente de outras pessoas. Eu tiro uma foto bonita assim, mas preciso de aprovação. Então as pessoas não entendem esse outro lado da moeda. Elas pensam que simplesmente por postar uma foto sempre vão ter likes. Não! Se tu tiras uma foto e postas, é porque tu estás ciente do teu valor primeiro. Então, não são os likes que vão determinar ou que vão definir aquilo que eu sou. Não são os likes. De facto não são. A palavra de Deus é que define quem eu sou e quem eu devo ser, quem eu devo buscar, mesmo me aprimorar para ser. Falamos agora de aspectos negativos, vamos falar dos positivos, né?
Falando de forma positiva, eu acho que a mídia tem contribuído de forma muito, mas muito grandiosa. Por que eu digo isso? Porque temos acessibilidade de ver pregações na TV e usar desta oportunidade, dizer que estão de parabéns todas as mídias que dedicam-se um pouco do seu tempo para transmitir informações edificadoras como estas. É motivo de glorificar a Deus, porque estamos a ver que, embora tenha impactos negativos, a mídia, em parte, traz coisas positivas para nós. É possível, sim, ver pregações através do Facebook, através da televisão, através do Insta. É possível, sim, ser edificado em ver versículos bíblicos dentro destas mídias. Então, o que talvez estaria a falhar é o uso exacerbado das mídias. Pelo fato de eu ver pregação na televisão, por vezes alguns pensam que não posso mais ir à igreja. Alguns pensam que pelo fato de meditar a palavra, talvez numa dessas plataformas, não pode ir mais à igreja. É um uso exacerbado das mídias. Então, talvez corrigir esse outro lado. Usar as mídias, mas com um tempo limite. Usar as mídias definindo um tempo, um parâmetro para o uso das mesmas, porque se não o fizermos, as mídias vão roubar nosso tempo em família, vão roubar nossa intimidade com Deus, vão roubar até nosso tempo enquanto pessoas. Uau! Estamos mesmo aqui a caminhar para a nossa reta final. A conversa mesmo está muito boa, mas o tempo não perdoa. Já devemos mesmo aqui terminar. Mas eu gostava de fazer algo interessante consigo. Gostava que deixasse ficar um conselho lá para o público de casa. E depois que deixasse ficar o seu desejo em relação aos jovens. O que eu gostava de ver os jovens alcançarem, mudarem no seu ser daqui a algum tempinho, 1 ano, 5 anos. O que gostava de ver? Em jeito de considerações finais, as mídias foram criadas com a ideia de manter essa conectividade. Que não sejamos nós a romper este princípio, levando as mídias para outras dimensões da nossa vida. Que não levemos as mídias como se fossem nosso ombro amigo, porque elas nos decepcionam. Eu já vi pessoas perderem lar, já vi pessoas perderem muitas e várias coisas, até mesmo emprego, devido às mídias. Se for para usar as mídias, que façamos um uso racional e inteligente das mídias. E se existe uma coisa que eu gostaria de ver dentro da nossa geração, na Câmara Juvenil, é ver jovens que não vendem sua intimidade. É ver jovens que não vendem sua identidade enquanto crentes. É querer ver jovens que não vendem aquilo que Cristo fez neles, através deles, por causa de coisas descartáveis, por causa de coisas voláteis. Nossa identidade tem um nome, nossa identidade é cristocêntrica, que não permitamos que nada nem ninguém venha romper isso. E uma das outras coisas que eu gostaria de ver nos jovens é ver jovens inclinados em buscar a Deus de verdade. Buscar a Deus com um coração sincero, com um coração puro. Jovens como Daniel, jovens como José, que não venderam sua identidade. Então, eu quero aqui também agradecer pela oportunidade que me deram de debruçar em torno deste tema. Podem continuar assim, sim, a ler, a se informar mais sobre este tema, porque eu creio que não esgotamos. Tem muita informação ainda em torno disso, mas acima de tudo, desliga essa live sabendo que a tua identidade é cristocêntrica. Uau! Muito obrigado, irmão José, por ter aqui aceito o nosso convite. De facto, ainda há muito que debruçar em relação a este tema, mas fica para a próxima oportunidade. A você aí de casa, eu apenas digo, Deus criou-nos para dominar. Não permita que as coisas, que as mídias te dominem, mas seja administrador do seu tempo e da sua vida. Eu sou Snaida Nuva, nos vemos na próxima oportunidade. Não te esqueça de clicar aí no sininho, inscrever-se e compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas por este ensinamento.